E agora, Gabriel, vamos falar do Flusão. O Fluminense, que teve um 2023 mágico e um 2024 que, para mim, deixou a desejar. Como é que foi o Flusão esse ano, Gabriel? O Fluminense começa com muitos questionamentos, né? O Fluminense que ano passado brigou para não cair, o Fluminense que ficou, como diria o Ney Franco, na beira do mar, na beira do caos. Então foi um time que acabou oscilando muito na temporada passada. Então o Fluminense que acabou tendo que se safar praticamente na última rodada, onde vence a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque pelo placar de 1-0 e acaba se safando, tirou um peso. Imagina para o Fluminense ser rebaixado para a Série B, o que ia ter de zoeira, o que ia ter de meme por aí, né? Já rola o meme que o Fluminense não pagou a Série B. Então imagine esse roteiro para o torcedor tricolor, mas o Fluminense acabou se safando. O Fluminense que chega para essa temporada com muitas contratações, na minha opinião, interessantes. Quero ouvir os amigos depois, quando eles tiverem oportunidade. Canóbio, Hércules, o Lescano, ou seja, jogadores, o Everaldo, que veio do Bahia, ou seja, o Fluminense que acabou se reforçando de fato para essa temporada, um Fluminense que não começou muito bem o Campeonato Carioca, mas aos poucos foi entrando no eixo, principalmente na Copa do Brasil, quando vence o Caxias do Sul e aplica simplesmente um 8-0 no Águia de Marabá, depois vence o Volta Redonda pelo placar de 4-0, mas que nas finais do Carioca deixou muito a desejar. Não competiu contra o Flamengo, tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta. Acho que no jogo da ida um pouco mais, eu acho que o Fluminense acabou equilibrando as ações ali, mas o Flamengo foi praticamente dominante nessas duas finais. E o Fluminense no segundo jogo muito pobre ofensivamente, deixando muitos buracos. É óbvio, tem mérito também da equipe do Flamengo, mas é um Fluminense que, ao meu ver, deixou muito a desejar. Conta com grandes jogadores, conta com um quarteto ofensivo muito forte. Ganso, se voltar a jogar, a tendência é que volte na segunda rodada. Estava se recuperando de uma miocardite, né, uma pequena lesão ali no coração, mas já está, graças a Deus, recuperado, vai poder praticar futebol nessa temporada. Então teria Ganso, Arias, Canóbio e Cano. Canóbio, uma baita contratação para essa temporada, veio do Atlético Paranaense. O Cano, que aparentemente essa temporada recupera a sua boa fase, que viveu em 2023, não, o Fluminense que chega ainda com muitas questões. Eu vejo o Fluminense com um elenco fortíssimo que pode brigar por uma vaga na Libertadores. Para título, eu acho um pouco distante, mas para Libertadores, eu acho que o Fluminense tem muito a acrescentar, tem muito a disputar. Quarta-feira enfrenta o Once Caldas pela primeira rodada da Sul-Americana, então eu vejo o Fluminense muito forte para essa temporada, mas a gente precisa saber, é o Fluminense que vai aplicar um 4-0 no Volta Redonda, um 8-0 no Águia de Marabá, ou é um Fluminense que vai deixar a desejar contra o Flamengo e não jogou praticamente nada? É uma das minhas perguntas para esse Fluminense que inicia essa temporada, Vini. E aí eu vou jogar aqui um ponto, Cláudio, e eu vou querer saber de você, se você vai, concorda comigo nessa análise. Fluminense 2023 foi campeão, 2024 contratou Douglas Costa, Renato Augusto, pô, já tinha o Marcelo, tava com o elenco muito envelhecido, cara, e foi um 2023, 2024 pífio. E aí esse ano já, uma das contratações, né, o garoto da base que vem jogando muito, Riquelme, pô, jogando demais, Canóbio, Fuentes, o Serra que veio ano passado, mas está aí esse ano. São jogadores novos, né? Que para mim pode ajudar o Fluminense a ir melhor esse ano do que foi no passado. Você vai um pouco nessa minha pegada aí, que o Fluminense contratou muito mal em 2024 e esse ano deu uma melhorada nas contratações? Eu concordo com você, Vini. Eu vou fazer uma analogia que muito do que a gente falou aqui da temporada longa, ainda mais com o Super Mundial esse ano que o Fluminense joga. Temporada são muitos jogos, temporada muito longa, enquanto os times estão no Mundial, vão estar jogando, tem a intertemporada dos times aqui no Brasil. Mas quem está jogando, que é o caso do Fluminense, vai estar lá no Super Mundial. E no caso, na temporada 2024, faltou, quando a temporada, o cume da temporada, né? Faltou fôlego ao time do Fluminense. Quando contratou os jogadores mais velhos, contratou mal. Eles já foram muito bons, os jogadores mais velhos. Quando eles eram os mais novos, o Renato Augusto. Quando era mais novo, craque de bola. Marcelo, um dos melhores laterais da história do Brasil. Sim, são muito bons jogadores, porém, a idade pesa. O campo também dá cobra, cada vez mais corrido o futebol fica. Precisa do físico para jogar. E quando o próprio futebol no ano passado cobrou deles, eles tinham que responder fisicamente, não conseguiram responder, porque biologicamente o corpo não deixa responder com a idade mais elevada. E por isso o Fluminense passou próximo do rebaixamento.
E olhando já esse ano, no caso, tem até um uruguaio, muito bom jogador, uruguaio, acho que é uruguaio, La Vega, que é muito jovem, bom jogador, ainda não jogou no Fluminense, né? Ainda não teve oportunidade, mas vai agregar muito. Tem jogadores jovens, o Arias comendo a bola, o Cano, que não precisa correr muito, a gente sabe como é que é o futebol dele, né? A bola tem que cair ali dentro da área que ele vai fazer o gol, dando um toque só na bola, vai precisar de muita coisa. O Canóbio, que me surpreendeu muito, que eu vi jogar no Furacão, me surpreendeu muito do que ele está fazendo no Fluminense, tá jogando muita bola no Fluminense. E, por exemplo, o Thiago Silva é mais velho, mas é um zagueiro fora da curva. É muito importante ter um jogador desse tamanho no elenco. Acho que o Fluminense, o goleiro também tem 43 anos, já é bem mais velho, mas é um goleiraço. Então, acho que o Fluminense, comparado com o ano passado, esse ano não vai passar o sufoco que passou. Acredito eu, se eu puder apostar. Também não vai, como bem o Gabriel falou, não vai a título, não vai brigar para ser campeão, nada disso. Eu acredito que não. Mas o sufoco, o Fluminense não passa, isso é certeza.